Quando a gente está em paz, quando a gente tem paz interior, parece que a gente passa por todas as situações com muito mais facilidade. Mas quando a gente fica apegada aos problemas, quando a gente tem medo, quando a gente tem muitas preocupações, parece que tudo vira um bicho de sete cabeças e a gente passa por tudo com muito mais dificuldade. E hoje eu separei uma história aqui deste livro, Marco Zero, uma história do Joy Vitale, e ele fala muito a respeito dessa paz interior e como que o Ho'oponopono pode trazer essa paz. E depois eu vou contar uma situação que aconteceu comigo há umas 2 semanas e que eu fiquei preocupada também, mas quando eu soltei, tudo se resolveu. Então eu vou ler aqui a história dele, depois eu conto a minha situação e aí a gente vai papeando sobre. Há vários anos, minha mãe esteve na emergência de um hospital. Estava doente havia 13 anos. E havia piorado muito, estava sofrendo, seus órgãos vitais estavam falhando. A família inteira foi chamada. Cancelei eventos para ficar ao seu lado. Ela estava numa unidade de terapia intensiva que se restringia a apenas 5 pacientes além dela. 3 deles morreram enquanto eu estava lá visitando. Quando vi minha mãe tão pálida e fraca, me senti impotente. Parte de mim até se sentiu zangada. Achei que ela poderia ter se cuidado melhor. Eu estava aborrecido e assustado. Não sabia o que fazer. Até os médicos pareciam apenas mantê-la nos aparelhos e nada além disso. Eu não estava em paz e me sentia impotente para fazer qualquer coisa. Lembrei-me do Ho'oponopono. Todo o sentido é que eu encontrasse a minha paz interior. A minha paz poderia ajudá-la naquilo de que ela precisasse para ficar ou na transição. Comecei a me trabalhar. Eu precisava recuperar a paz. Pela minha pesquisa sobre cura e curadores, sabia que meu próprio bem-estar poderia afetar os que estão à minha volta. Fiz tudo que sabia fazer. Fiquei ali sentado, olhando para dentro de mim e repeti as frases: eu te amo, desculpe, por favor me perdoe, obrigado. Eu não estava dizendo para ela e não estava falando em voz alta. Ninguém podia saber o que eu estava fazendo e provavelmente pensavam que eu estava meditando, rezando ou simplesmente sentado em silêncio impotente. Continuei a fazer essa prática até terminarem as horas de espera. Isso foi há muitos anos. Minha mãe ainda está viva. Ela está em casa. Não está tão melhor, mas ainda está viva, respirando e conversando, compartilhando e se comunicando. Ela tem dias muito ruins e dias muito bons. Há momentos em que me olha e diz: eu te amo. Houve feriados quando esteve na sala com todo mundo e ficou com a família. Meu pai é o principal cuidador. Como ex-funcionário da Marinha Americana, tendo servido na Segunda Guerra Mundial e casado com minha mãe há mais de 60 anos, ele vê como missão cuidar dela. Portanto, o restante da família e eu abrimos caminho e o deixamos fazer o que acha melhor. Enquanto isso, a vida prolongada de minha mãe parece realmente um milagre. Será que minha prática de Ho'oponopono salvou sua vida? Será que minha prática lhe deu seus anos extras? Ou minha prática nada fez além de me trazer paz? Eu não sei. Não tenho meios de medir algo assim. Mas sei que minha paz interior me permitiu estar com minha mãe, de estar centrado e presente. Isso é um verdadeiro milagre. Talvez o fato de eu permitir a realidade do momento, sem julgamentos ou exigências, tenha libertado minha mãe para fazer aquilo de que seu ser precisava. Nesse caso, melhorar o suficiente para voltar para casa. Segundo Larry Dossey,
médico e pesquisador, está escrito em seu livro Healing Words. Pesquisadores sugerem que os curadores serão mais eficazes se esforçarem para se livrarem completamente de visualizações, associações ou metas específicas. Ele segue explicando que pode ser melhor permitir a abordagem seja feita à tua vontade para a cura. Segundo disse Reinhard Wordbitter, a força de um homem consiste em encontrar o caminho de Deus e seguir esse caminho. Isso é mais fácil de dizer do que fazer, é claro. Ver minha mãe quase morrendo numa UTI foi inquietante. Eu queria um desfecho certo, sua recuperação. Mas o autêntico Ho'oponopono nos ensina que o divino é quem guarda o desfecho perfeito, não eu. Preciso ter fé e, portanto, de me desapegar, fazendo o único trabalho necessário para encontrar a minha paz interior. Então, aqui nessa história do Joy Vitale, ele fala o quanto o Ho'oponopono o ajudou a ter paz interior. Ele não sabe se de fato isso ajudou a mãe dele, mas ajudou ele ficar mais centrado, a ele estar presente com a mãe dele e ele se sentir melhor em relação àquilo. E de fato, quando a gente melhora o nosso interior, tudo à nossa volta também muda, né? Se a gente está bem, a gente pode influenciar também as outras pessoas. E aqui ele fala o quanto que essa paz, né, de entregar realmente a Deus, de não ficar ali tendo expectativas, querendo um resultado específico, faz com que a gente tenha mais paz interior. E Deus sempre sabe o melhor para a nossa vida, né? Ele sabe sempre o que é certo acontecer. E esses dias, umas 2 semanas atrás, antes disso, eu já sabia que eu precisava fazer uma documentação. Eu moro em um sítio e aqui a gente precisa ter todas as documentações certinhas. E aí eu sabia que eu precisava fazer uma documentação, né? Já tinha visto nos noticiários, o próprio técnico que faz esse trabalho já havia me falado. E aí, há umas 2 semanas, eu retornei a esse técnico e perguntei: e aí, realmente precisa fazer essa documentação? Como é que é? E aí ele me falou que sim, que precisaria. E aí eu pedi a ele que fizesse o orçamento, então. E aí ele fez um orçamento que seria mais ou menos ali uns 5 mil reais. E aí eu achei um valor alto, né? Eu fiquei meio preocupada, eu até tinha esse valor em reserva, mas não era um valor que eu queria gastar nesse momento. Eu tinha outras coisas também que eu queria fazer, que eu precisava fazer, então não era um dinheiro que eu queria gastar. E aí eu fiquei meio preocupada, meio chateada com aquela situação, mas aí eu lembrei do Ho'oponopono, assim como o Joy Vitale. E aí eu disse: solto e confio, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E de fato ali eu soltei, eu entreguei. E eu sabia que o melhor ia acontecer. E aí parei de pensar naquilo, fui fazer as minhas coisas. E aí, passado algumas horas, eu lembrei de uma moça que trabalha na prefeitura, mais nesse setor assim de agricultura, né? Eu pensei, ela já tinha feito alguns documentos para mim. Eu pensei em perguntar a ela, eu tinha o número dela. E aí eu mandei uma mensagem para ela e perguntei. E ela falou: olha, Letícia, pelo que eu sei, nem todo mundo precisa fazer essa documentação. É só quem vai vender terra, quem vai regularizar de alguma forma que precisa fazer. Se você não for fazer nada disso, então não é necessário. E aí aquilo me abriu, né, um caminho, uma luz. Mas aí eu fui confirmar, né, com o setor responsável. Aquilo era numa sexta-feira, né, quando eu perguntei a ela. E aí eu passei o fim de semana, né, não estava nem um pouco preocupada com aquilo, não estava pensando. E aí na segunda eu fui na cidade, fui no setor responsável e perguntei para confirmar.
E aí a pessoa lá me falou que realmente não era necessário fazer essa documentação. Então, se eu tivesse ficado preocupada ali, eu só teria gerado sofrimento dentro de mim, só teria gerado ansiedade. Ou se eu tivesse agido por impulso e tivesse acreditado somente ali no técnico, eu teria gastado um dinheiro que eu não pretendia gastar naquele momento e que ia ser desnecessário gastar. Então, quando eu de fato soltei, quando eu fiz Ho'oponopono e soltei, eu entreguei a Deus, a inspiração veio. E qual que foi essa inspiração? Foi de perguntar àquela moça sobre isso, se ela sabia alguma coisa. E aquilo trouxe luz para mim. E aí, a partir daquilo, tudo se resolveu. Então, não adianta, quando as coisas, quando os problemas aparecem na nossa vida, a gente ficar se preocupando, a gente ficar com medo, criando ali ansiedade, porque tudo parece piorar quando a gente faz isso. Tudo fica muito pior, a gente gera sofrimento para a gente e para as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente entrega, o melhor vem para a gente. Deus sempre sabe o que é melhor para a nossa vida e Ele sempre faz o que é necessário ser feito. Então não adianta a gente ficar preocupado. Na Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. E eu acredito muito que esse reino dos céus seja o nosso ser, essa paz interior, deixar de viver a partir das nossas memórias, das preocupações, dos medos e olhar para dentro da gente, buscar o nosso interior. E a partir disso, tudo mais vai ser acrescentado, tudo vai se resolver, sempre vai vir o melhor, aquilo que precisa ser feito para o nosso crescimento e tudo vai se resolver. Então não adianta a gente ficar criando ali situações na nossa mente, a gente ficar acreditando na nossa mente, né, quando ela traz preocupações. A gente precisa olhar para o nosso ser, olhar para o nosso interior e entregar, porque assim tudo se resolve. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.